Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Larissa, da disciplina de Ciências. Essa aula é voltada para as turmas de primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Estamos juntos para mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Hoje vamos aprender sobre a poluição sonora. Mas antes, quero saber de vocês. O som afeta a nossa vida e a dos animais? Que tal a gente descobrir juntos na aula de hoje? Estudante, que tal deixar sua presença registrada em nossa aula? É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Peça ajuda ao seu responsável e não deixe de registrar sua presença. Venha comigo! Antes de começar a aula, algumas informações importantes para as pessoas que estiverem nos acompanhando. Esta aula é destinada aos estudantes de primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, e trabalha a seguinte habilidade da BNCC: discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual, considerando as condições do ambiente em termos de som e luz. Os objetivos da nossa aula são compreender as características da poluição sonora e como ela afeta a vida dos seres vivos. Estudante, você sabe o que é a poluição sonora? Para te ajudar a pensar, vou te dar uma dica. A palavra sonora tem relação com a palavra som. Agora fica mais fácil? Vou te dar um tempo para pensar. Pensou? A poluição sonora é qualquer emissão de ruído ou som que possa prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas. É considerado um grave problema, principalmente nas grandes cidades. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, pois essa poluição afeta a qualidade de vida de diversas pessoas. Quem recebe essa poluição em nossos corpos são os nossos ouvidos. Eles são os órgãos responsáveis pela captação do som. E quando esse som é muito elevado, pode trazer consequências aos nossos ouvidos, causando problemas de saúde. Vamos pensar comigo. Observe essa imagem aqui. Ela representa um trânsito de uma grande cidade. O que acontecerá se todos esses carros aqui resolverem buzinar e as pessoas gritando de um lado para o outro? Você ficaria bem? Será que isso pode ser considerado poluição sonora? Eu vou te dar um tempo para pensar. Pode ser considerado poluição sonora. E isso é um grande problema das cidades. E por mais que pode ser estranho, acontece com certa frequência. Quando os ruídos, barulhos são elevados, as pessoas podem sentir dificuldade para relaxar e para se concentrar, o que leva a um mau humor, estresse e até tristeza. Isso ocorre pois o nosso corpo fica em um estado de alerta constante. Esse barulho em excesso pode trazer problemas. Algumas pessoas trabalham em áreas de intenso barulho. Por isso, usam esses abafadores que se assemelham a fones de ouvido. Isso é fundamental para trabalhar nessas áreas, como em obras, indústrias, ferrovias, entre outros. A poluição sonora também é prejudicial para os animais, principalmente para algumas aves e morcegos. Alguns animais se localizam no ambiente através do som, como por exemplo o morcego. Em um ambiente com muito barulho, eles podem confundir a sua direção e ir para outros locais, o que atrapalha o seu desenvolvimento.
Agora, vamos entender um pouco das causas da poluição sonora. Um exemplo já citado durante a nossa aula é o trânsito, causado por automóveis, que são os carros, motos, ônibus, caminhões, entre outros. Além do barulho do motor de alguns carros, temos as buzinas, que impactam e levam à poluição sonora. Obras que acontecem nas cidades também contribuem para a poluição sonora. Um outro exemplo são os sons causados por aviões. Perto dos aeroportos, onde os aviões voam mais baixo, é possível ouvir esses barulhos com mais frequência. As pessoas que moram próximo a esse local reclamam muito, pois é praticamente o tempo todo a passagem desses aviões. Casas de show e bares que tocam música alta também podem atrapalhar o sossego das pessoas. Para quem está lá aproveitando, pode não incomodar muito. Porém, para quem mora próximo, pode ser um grande transtorno. Por esse motivo, existe uma lei chamada de Lei do Silêncio, onde após as 22 horas não pode haver sons com elevado volume. A poluição sonora pode trazer problemas de saúde, como perda auditiva, temporária ou permanente, zumbidos nos ouvidos, intolerância a som, estresse, ansiedade, dores de cabeça, entre outros. Por esse motivo, é bom evitar esses sons muito altos, pois os nossos ouvidos necessitam de repouso e descanso. Então, ao ouvir uma música, tenha cuidado para não incomodar o próximo. Quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante sobre o uso dos fones de ouvido. Esse objeto, quando utilizado de maneira incorreta, pode trazer transtornos aos nossos ouvidos, como, por exemplo, a perda auditiva. Isso ocorre quando ficamos muito tempo com o fone de ouvido e ouvimos o som reproduzido por ele muito elevado, ou seja, muito alto. Por esse motivo, precisamos ter muito cuidado ao utilizar os fones de ouvido. Chegou a hora da nossa atividade de hoje. Vou realizar uma pergunta e você terá duas alternativas, sendo só uma correta. Você terá um tempo para responder cada uma. Vamos lá? A poluição sonora, gente, é prejudicial à nossa saúde? Sim ou não? Vou te dar um tempo aí para pensar. Sim, a poluição sonora é prejudicial à nossa saúde, podendo causar problemas como a perda auditiva. Essa charge aqui representa um caso de poluição sonora? O que vocês acham? Sim ou não? Vou te dar um tempo aí para você pensar. Essa charge pode ser um caso de poluição sonora, onde uma pessoa está ouvindo música em volume bem elevado e não está nem pensando no próximo. Esse som alto prejudica a vida das pessoas e, consequentemente, o silêncio. Agora, eu vou passar um vídeo para vocês. Fiquem atentos! Você sabia que a poluição sonora é uma contaminação atmosférica e que causa problemas em todo o organismo e não apenas no aparelho auditivo? Ruídos podem ser constatados a partir de uma fonte de som como trânsito, sirenes, templos religiosos, animais. Os ruídos são os principais fatores de estresse, problemas cardíacos e insônia. Como evitar? Escutar música no volume de baixo para médio, evitar locais com aglomeração de pessoas, não gritar em locais fechados. Unidos podemos melhorar o planeta. Mova-se. Já! Gostou do vídeo? Espero que sim!
vamos para o nosso momento de leitura. Quero trabalhar com vocês a palavra som. Essa palavra tem somente 3 letras, sendo a letra M no final da palavra. Sabia que a letra M no final da palavra indica um som que chamamos de som nasal? Vamos entender o que é esse som nasal? Vamos fazer o seguinte, nós vamos falar a palavra som, mas tampando o nosso nariz. Vamos lá? Som. O que acontece? Quando a gente fala a palavra som tampando o nariz, o nosso nariz treme. Diferente se eu falar a palavra, por exemplo, macaco. Se eu falar macaco tampando o nariz, faz aí, ó. Macaco. Meu nariz treme? Não treme. Diferente quando a gente fala a palavra som. Falando a palavra som, ó. Som. O nariz treme. Consequentemente, por esse motivo, falamos que a letra M tem um som nasal. Estudante, que tal você filmar um tipo de poluição sonora presente em seu dia a dia e nos enviar? Pode ser qualquer tipo de poluição sonora, como buzinas de carro, obras, entre outros. Pode fazer um vídeo também. Compartilhe sua foto e vídeo com a gente pelo número de celular que aparece aí na sua tela. O número é 996610143. Anota aí. Vou amar receber seu vídeo ou foto. Estudante, lembre-se de marcar sua presença apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Chegou a hora da gente relembrar o que estudamos hoje. Vimos que a poluição sonora está presente em nosso dia a dia, como, por exemplo, quando uma pessoa buzina no trânsito, quando ouvimos aquele barulho de obra, carro de som, ou até mesmo quando escutamos aquela música extremamente alta. Esses diversos sons podem trazer problemas de saúde. Por isso, precisamos tomar muito cuidado com os sons elevados. Que tal a gente responder a pergunta que fiz lá no início da aula para vocês? A pergunta foi a seguinte: o som afeta a nossa vida e de outros animais? Vimos que sim, e muitas vezes esse som elevado pode trazer problemas de saúde, como a perca auditiva, além de prejudicar a direção de animais, que depende de sons para sua localização. Estudante, que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Siga o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o WhatsApp. Acompanhe o nosso Facebook e visitem o nosso site. No site, você consegue assistir as aulas também. Bom, estudante, essa foi a nossa aula sobre a poluição sonora. Espero que tenha gostado e aprendido muito. Te espero na próxima aula aqui no Dever em Casa na TV. Um forte abraço e lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos!